Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu like, comente. Hoje, relato especial. O lobisomem da família Coen, na era vitoriana. Na Inglaterra do século XIX, um período conhecido como Era Vitoriana, que ficou marcada significativamente por crimes sinistros e misteriosos que ocorreram na época. Não foram só os crimes macabros de Jack o Estripador, e nem os assassinatos de bebês da famigerada Amélia Dyer. Haviam também outras histórias que não foram tão difundidas como essas, mas também não foram menos sombrias e nem menos macabras. Bem, aproximadamente no ano de 1868, no Conrado de Yorkshire, o velho e já cansado taxidermista Jeremias Coen padecia com uma tuberculose que parecia matá-lo aos poucos. Mesmo assim, ele insistia em suas caças no período da tarde, para tentar matar alguns pássaros para embalsamá-los e vendê-los aos nobres lords que hipocritamente consumiam em uma descrição até sinistra. Alguns desses adornos também eram utilizados para dar vida aos chapéus das mais belas mulheres da corte. Numa determinada tarde, em que Jeremias procurava por ali, nos arredores de uma antiga fazenda abandonada, um fazão que lhe encomendaram para enfeitar o chapéu de uma distinta dama da época. Os lordes faziam suas encomendas, mas nunca citavam nomes. Nesse período tão glorioso que ficou marcado na era da humanidade, naquela época, a discrição era uma virtude muito bem apreciada e também muito bem paga. Jeremy havia se mudado para aquele seu novo lar em virtude da sua doença. Os ares puros de um vilarejo mais arborizado lhe trariam benefícios, e até que o Sr. Coen começou a ter significativas melhoras depois da mudança. Naquele final de tarde, já quando a noite chegava num cinzento escurecer, Jeremy ainda procurava um fazão ou qualquer outra ave para prosseguir em sua encomenda bem peculiar. Já dentro de terras que nem ele conhecia, pois a caminhada havia sido árdua e ingrata, já que ele não conseguiu nenhum fazão, mas pelo menos uma lebre ele abateu, para talvez desfrutar do saboroso sabor dessa carne em uma pequena fogueira feita por ali mesmo. Jeremy era um homem viúvo, uma vez que sua esposa havia falecido por uma doença, também muito estranha, que a matou em poucos meses. Naquela noite, ele adentrou nas terras dos Talbots, pois tudo o que ele viu por ali foi uma placa velha que tinha os seguintes dizeres: de não entre sem ser convidado na terra dos Talbots. Mesmo ele, o Sr. Jeremy, sendo um homem de reputação ilibada, não se incomodou com o fato de ter entrado em terras estranhas e proibidas por ali. Ele pretendia pernoitar ao lado de uma pequena fogueira, degustando uma suculenta lebre assada. A propriedade dos Talbots era bem extensa e também bem isolada de tudo, uma vez que por ali não parecia existir uma alma viva,
a não ser um velho casarão abandonado no meio das ervas daninhas e as traças do local. Enfim, mesmo assim, ele preferiu dormir ao lado de uma pequena fogueira do que se arriscar a pernoitar uma noite sequer dentro do sinistro casarão abandonado. Já na primeira hora do seu sono, ele acordou ouvindo passos bem pesados, como se alguma coisa corresse ali no meio da noite. Assustado, ele então se levantou e começou a pensar no que as pessoas por ali diziam para ele, que naquele lugar abandonado pairava uma criatura sinistra que os aldeões locais diziam ser uma fera que circundava a fazenda e também que a tal fera era um dos Talbots que se transformava na tal criatura. Jeremy sempre foi um cético quando os assuntos pendiam para esse lado sobrenatural. Mas nem tudo que os aldeões diziam eram fábulas, pois para ele, ao menos no que se referia à tal fazenda dos Talbots, os mesmos tinham razão, já que o lugar era bem sinistro e perturbador, pensou ele naquela noite. Então, talvez um frio e um medo lhe percorreram todo o seu corpo naquela noite, em volta da pequena fogueira, que de vez em quando soltava pequenas fagulhas seguidas de pequenos estalos. E foi exatamente entre esses estalos que Jeremy pensou ter ouvido um grunhido de algo bem incomum. Talvez, pensou ele, seriam raposas atrás de carne, já que ele mesmo havia assado por ali uma lebre para sua refeição antes de adormecer. Assustado então, Jeremy jogou um punhado daquela terra escura na pequena fogueira para apagá-la. De uma coisa, Jeremy tinha certeza: qualquer animal que houvesse por ali só podia ser em função da lebre que ele assou na fogueira, já que o cheiro de carne assada se espalhava muito rapidamente. Então, com a fogueira apagada, ele, Jeremy, começou a olhar fixamente para os lados do antigo casarão dos Talbots. Sim, os tais Talbots que Jeremy sempre ouvira falar, mas nunca sequer os viu pessoalmente. Tudo o que ele ouviu dizer é que um homem mais velho morou ali e tinha uma bela mulher que pouco era vista pelos arredores, mas que os aldeões diziam ser uma mulher muito bela, mas tinha um semblante de pura tristeza e muito remorso. O velho casarão estava em total abandono, mas, mesmo assim, ainda despejavam nos olhos de qualquer pessoa que a visse como uma bela obra de arte construída ali no meio do nada. Essas lembranças foram rapidamente arrancadas da mente de Jeremy assim que ele observou uma movimentação bem estranha dentro de um dos quartos da velha mansão. Apesar da distância ser considerável, naquele momento em que a escuridão praticamente o cegava, mas mesmo assim ele percebeu uma movimentação bem estranha naquele quarto. Então, de novo, ele se lembrou dos boatos sobre os Talbots e a fera que assombrava os arredores daquele lugar maldito. De repente, ele tossiu por ali para aliviar a pigarra de sua garganta, fruto da sua tuberculose, que já estava até um tanto controlada por remédios prescritos por médicos do local. Com ele sempre estava uma velha garrucha de 2 tiros que usava para caça e também uma pequena faca. Agora, com a pequena fogueira apagada, ele então passou a sentir mais frio e dessa maneira
suas mãos estavam sempre tentando juntar sua velha blusa para amenizar o frio que fazia ali naquele sinistro local. Subitamente, Jeremy então ouve grunhidos e urros que mais pareciam ser um urso ou coisa semelhante. Apesar de tudo, ele sabia que por ali não havia ursos ou tigres, a não ser pequenos animais silvestres. Mas mal sabia ele que aqueles pensamentos mudariam drasticamente, já que gritos começaram a sair do velho casarão. Os gritos pareciam de uma mulher que desesperadamente clamava por socorro. O coração de Jeremy então começou a bater tão forte que ele pensou que rasgaria o seu peito num frenesi de desespero e medo. Ele então olhou atentamente para um dos quartos, quando de lá uma mulher foi lançada como se fosse uma boneca de pano, estraçalhando as antigas vidraças da velha janela. Em seguida, ele ouviu um uivo aterrorizante e uma figura sinistra com a forma de um lobo negro gigantesco colocar a sua cara medonha na janela, agora então estraçalhada, para observar a mulher que ele mesmo pareceu ter jogado. A mulher parecia estar morta. A sinistra criatura então pulou dali e começou a farejar a mulher. Estranhamente, aquela besta olhou para o alto e soltou um macabro uivo e novamente ganhou a noite, andando como um cachorro, mas bem grande e negro, que foi se perdendo de suas vistas. Naquele momento, Jeremy procurou coragem dentro de si para assimilar os acontecimentos tão macabros e que ele jamais pensou existirem. Mesmo assim, ele empunhou sua garrucha e a pequena faca que usava para cortar sua caça e vagarosamente se dirigir à mulher que estava ali a alguns metros, caída e já sem vida. Quando foi chegando mais próximo, então Jeremy ouviu o som estranho de gemidos que pareciam vir do quarto em que ele presenciou aquelas cenas. Sim, os gemidos pareciam ser de uma criança. Quando Jeremy chegou perto da suposta mulher, ele percebeu que ela estava com seu abdômen totalmente rasgado. Então ali ele somou os fatos. A criatura deve ter lhe rasgado na hora dos gritos. Ele então adentrou o casarão vagarosamente, subindo os degraus bem gastos que ainda rangiam a cada passo dado. Quando ele chegou no tal quarto, ele ficou espantado ao ver por ali um bebê, frágil e abandonado, ainda com seu cordão umbilical exposto. Mesmo sem muita experiência, ele rapidamente cortou e envolveu a pobre criança entre o seu peito, pois o frio era bem intenso e o bebê parecia estar definhando aos poucos. Então ele começou a maquiar em sua mente o que de fato havia acontecido por ali. O dia então começou a amanhecer e assim ele partiu para sua pequena cabana com aquele bebê. Bebê que ele então batizou com o nome de Andrew, pois Jeremy não viu outra saída e resolveu adotar o menino que parecia estar órfão de mãe e pai. Os anos foram se passando e o então menino Andrew já se mostrava um belo e saudável jovem que acabava de completar seus 17 anos de idade. Tudo que Jeremy percebeu foi o quanto aquele jovem mudou sua vida desde o dia em que ele o adotou, mesmo sendo daquela forma
tão macabra. O jovem sempre perguntava a Jeremy o paradeiro de sua mãe, mas Jeremy sempre se esquivava, dizendo ao jovem que era melhor esquecer sobre o paradeiro de sua mãe, pois assim sua vida seria muito melhor. Na verdade, Jeremy nunca disse a verdade nem mesmo aos aldeões locais que perguntavam com frequência sobre Andrew. Então Jeremy, sempre desconversava, dizendo ser seu neto de uma filha que faleceu, e ele então o adotara. Jeremy também nunca comentou sobre aquela noite e os fatos sombrios que por ali aconteceram, pois ele sabia que se dissessem a verdade, a vida de Andrew correria perigo, pois a superstição que os aldeões tinham sobre tais histórias com certeza colocaria o Andrew no meio de um furacão de homens e mulheres. Pessoas essas que estavam dispostas a saber de tudo para então magoar o jovem Andrew. Nem o paradeiro daquela besta e daquela misteriosa mulher ele procurou saber. Enfim, o jovem Andrew amava Jeremy como a um pai, e também já se mostrava um taxidermista de mão cheia, pois o pequeno vilarejo começou a crescer e os pedidos começavam a aparecer, já que Andrew agora ganhava fama e notoriedade até mesmo nas mais altas cortes londrinas. Encomendas e mais encomendas foram aparecendo, e Andrew começava a saborear então a fama e as boas coisas que o dinheiro começou a lhe trazer. Jeremy já estava bem velho e outra doença o acometeu. Os médicos diziam ser o coração do velho e cansado homem. Um dia, então, Jeremy percebeu que sua morte se aproximava e resolveu contar tudo sobre o paradeiro de sua mãe e aquela sinistra criatura. Andrew ficou pasmo com tudo que acabara de ouvir de Jeremy. E foi então que ele veio às lágrimas. Naquela mesma noite, Jeremy faleceu. Seu semblante parecia tranquilo e sereno, depois de manter aquele segredo durante 20 anos. Nesse período, Andrew conquistou uma bela propriedade, em função do seu belo trabalho. Os mesmos vizinhos que elogiavam o jovem Andrew por ser um jovem próspero e rico, também começaram a protestar quando souberam a verdade sobre sua história e como ele chegou por ali, adotado por um homem tuberculoso numa noite sinistra e vindo de uma propriedade amaldiçoada. Sim, da fazenda dos Talbots. Nessa mesma época, ele conheceu uma bela jovem com a qual se casou. A bela jovem se chamava Stephanie e se mostrava uma bela mulher. Um dia, então, Andrew resolveu se mudar para um lugar mais tranquilo, pois esse era o desejo de Stephanie. Assim então, eles adquiriram uma bela mansão num local mais ermo. Depois de alguns meses morando por ali, eles então começaram a receber pessoas em frente à sua nova mansão, protestando contra eles. Os aldeões diziam que 2 mulheres haviam sido mortas por uma criatura e os culpados, segundo os mesmos moradores, era Andrew, que eles já julgavam como o homem que se transformava em um lobisomem. Stephanie nunca percebeu nada diferente em Andrew, a não ser que em algumas noites ele dizia sair para caçar lebres para embalsamá-las. E ela, sabendo de sua profissão, nunca duvidou dos argumentos de seu esposo, Andrew. Depois disso, houve uma noite então que Stephanie resolveu seguir Andrew em uma de suas caçadas, sem que ele percebesse, para saciar a sua curiosidade. Naquela noite, Andrew veio até Stephanie e disse a ela que iria caçar um animal para embalsamá-lo. Ela então retrucou
E mesmo assim, Andrew, que já parecia bem nervoso, já que em sua face brotava algumas gotas de suor. Então, ele rapidamente abriu a porta de saída da grande mansão para ganhar a noite correndo. Stephanie, é claro, não entendeu nada. Naquele momento, ela pegou uma lanterna e uma velha garrucha que estavam por ali na parede para sair em busca de seu marido. Naquela noite, Stephanie parecia estar bem preparada para a danosa aventura no meio da noite, já que seus trajes eram bem apropriados para a caça, uma vez que, se fossem com os apertados espartilhos, ela jamais conseguiria seguir o seu marido no meio da floresta e numa noite tão sinistra. Então Stephanie saiu sozinha e com muito medo, mas mesmo assim ela se viu obrigada a sair em busca de Andrew para desvendar aquelas perguntas que não tinham respostas. Logo nos primeiros passos, Stephanie percebeu ali uns 10 homens que pareciam estar de campanha para fazer algum mal a ela e Andrew. A maioria deles estavam armados, uns com armas e outros com pequenas foices, que pareciam ir para uma guerra. Rapidamente, Stephanie foi barrada pelos homens que pareciam mal intencionados. Um deles perguntou sobre o paradeiro de Andrew. Ela, Stephanie, então tentou despistá-los, mas os homens pareciam já conhecer o destino que o homem havia tomado. Assim então, eles tomaram a garrucha das mãos de Stephanie e a fizeram prisioneira. Um dos homens então saiu a caminho no meio dos matos, em busca de Andrew, levando agora os seus mal intencionados amigos e também a bela Stephanie. Stephanie era constantemente maltratada com palavras dos mais variados tipos. Depois de caminhar uns 300 metros mato adentro, com suas lanternas a óleo, eis que um deles, que estava mais avançado, soltou um grito bem assustador, para depois silenciar como se quisessem assustar os restantes que estavam por ali. As noites naquela região eram bem sinistras, já que geralmente sempre chovia antes das noites cinzas e frias aparecerem. De repente, no meio do escuro do local, árvores começaram a se balançar misteriosamente, sem nada aparentemente por perto. Um dos homens arriscou e disparou 2 tiros em direção ao local, que não pareceu surtir nenhum efeito. Se Stephanie não estivesse por ali, ela não acreditaria, mesmo que alguém jurasse a ela sobre aquelas cenas tão macabras. Quando 4 homens a deixaram ali sozinha para ir em direção ao suposto local em que outro homem havia chegado momentos antes. Um dos homens então gritou como uma criança, ao ver ali o tal homem morto e em pedaços, envolto em muito sangue. Naquele momento, um urro bestial invadiu a mata, seguido de um uivo descomunal. Eis então que uma criatura bestial aparece enfurecida como um demônio, rasgando a carne e quebrando ossos dos homens que a mantinham Stephanie como refém. A fera era mais negra que a própria noite. Tinha um focinho medonho. Em suas garras ainda gotejavam filetes de sangue. Tudo o que Stephanie fez foi correr desesperadamente para tentar voltar à sua mansão, pois para ela seria a única saída viável naquela noite. Mesmo correndo, ela ainda conseguiu apanhar por ali uma das garruchas de um dos homens que já estava morto, por aquele monstro que agora parecia persegui-la. Mesmo apavorada e ofegante, pensando onde estaria Andrew e o que seria aquela criatura em seu encalço.
Com muito custo e bem assustada, ela chegou à sua mansão e rapidamente, ela assim que entrou, fechou a grande porta e em seguida a trancou com todas as chaves possíveis. Minutos depois, um grande estrondo foi ouvido e Stephanie então ficou apavorada, pois só poderia ser aquela besta negra que havia dizimado aqueles homens que estavam à espreita há algumas horas em frente à grande mansão. A criatura então deu mais um solavanco na porta, quase pondo-a abaixo. Revoltada e com muita ira, o monstro solta um estrondoso urro, como se quisesse avisar que em poucos minutos ele entraria e ceifaria a vida da delicada e bela Stephanie. Do lado de dentro, Stephanie foi de encontro a uma parede, onde lá pegou um rifle desses apropriados para grandes presas como ursos, leões e etc. Eis que a fera então, com várias patadas, rasgou a gigantesca porta e conseguiu entrar no ambiente. Stephanie então se viu ali frente a frente com aquela aberração que ela jamais sonhou existir. A fera então, por um momento vacilou e pareceu dizer algo à bela Stephanie. Só então, em seu íntimo, ela, Stephanie, percebeu assim que olhou fixamente nos olhos do monstro, para perceber que ali, naquele corpo horrendo, estava o seu amado marido Andrew. Ela então ainda alertou para que o monstro não a atacasse, porque senão ela o mataria com aquele rifle. A fera descomunal pareceu entender o que Stephanie dizia, mas seu instinto assassino falou mais alto. Então, subitamente, a fera investiu ferozmente para cima da bela jovem. Stephanie então disparou 2 vezes, atingindo o peito do monstruoso animal, que caiu ali mesmo, engasgando em muito sangue e urrando de dor. Aos poucos, aquela forma grotesca foi ganhando a forma de um jovem rapaz que Stephanie então reconheceu rapidamente como seu amado marido Andrew. O rapaz então olhou para Stephanie e sussurrou algumas palavras para ela, que o acolheu em seus braços. Mesmo na agonia da morte, Stephanie pegou em uma das mãos ensanguentadas de Andrew e a colocou em sua barriga. Nesse momento, Andrew, mesmo com sua morte iminente, percebeu que Stephanie estava grávida. Stephanie então disse a ele que o batizaria de Andrew se fosse homem e Rebecca se fosse mulher. Então Andrew fechou os olhos e morreu ali mesmo. Stephanie então o abraçou com muita força. E essa então foi a história do último lobisomem da família Coen. Boa noite.